quebra. Quebra. Olá, pessoal. Mais um episódio aqui do nosso Star Médico Podcast. Já é o 15º em Salvador. Isso, episódio 15. Caramba, tá passando rápido. Estamos hoje aqui com uma dupla dinâmica, né? Estamos com a Amanda e o Pedro, do Dipirona Cash, que é um podcast aí para vocês acompanharem também. E hoje vai ter muito papo sobre medicina e além da medicina também. Olha, a gente quer agradecer aqui a presença de vocês, hein, Pedro e Amanda. Obrigado aí por terem vindo. Doutor, acho que a satisfação é nossa, né? Total. E, assim, eu sou um grande entusiasta de podcast. Eu amo podcast. Antes de criar o nosso, assim, o Pironicast, né? Já ouvia vários podcasts, assim, para ajudar no meio acadêmico e de saber que além da gente, que é voltado para acadêmico, tem um que é voltado para mais médicos mesmo, acho que tem tudo para dar certo, né? Muito legal. Acho que vai ser um intercâmbio incrível e que essa parceria só tende a crescer. Que maravilha, vamos aprender muito com Eu eles. também aí estou na nessa- expectativa, exatamente. Eu quero aprender muito com eles. Já tem essa bagagem, essa experiência. Compartilhar com a gente que está começando essa trajetória agora. Com certeza. E ter esse feedback de vocês também no final, nos bastidores. Pegar dicas com vocês. O que a gente pode melhorar, como é que a gente pode crescer É recíproco. junto aí nessa seara dos podcasts. E antes de dar continuidade, lembrando aos amigos seguidores que no canto inferior tem o QR Code. Você já consegue acessar nossas redes sociais, o perfil no Instagram, o @starmedico.podcast. Lembrando também que os episódios na íntegra você pode acompanhar no nosso canal no YouTube e também estamos no Spotify. É isso mesmo. E a gente quer saber aí, para começar, né, a Amanda, Pedro, falar um pouquinho aí, o que levou vocês a pensar em medicina, né, o que pesou mais nessa questão de procurar essa carreira ou até pensar em outras carreiras, como que foi até essa caminhada, né, e chegada à medicina? Fala um pouquinho pra gente aí, quem que vai começar? Eu começo. Primeiras damas, por favor. Eu acho que hoje em dia eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. E que se um dia eu tiver alguma dúvida, foi só Deus me testando que eu estava no caminho certo. No início eu quis já ser professora, minha mãe é professora, gosto muito de falar, gosto muito de dar aula, sempre fui essa pessoa que tá na frente, de comandar, tá ali explicando o assunto. Maravilha. E a medicina pra mim foi tão natural quanto pegar no sono. Pra mim eu não me vejo fazendo outra coisa, acho que eu vim pra servir e gosto muito de arte e de ciência. E acho que eu encontrei na medicina um elo e acho que é a escolha mais feliz da minha vida. Eu acho que, diferente da Amanda, a Amanda é muito decisa, sabe? Ela sabe o que ela quer. Ela já chegou no curso querendo neurocirurgia. Olha. Sabe? Desde o primeiro. Ela falando parecia um prefácio já de um livro. Assim, Foi escrito nas estrelas, né? Foi escrito É nas verdade. estrelas. No meu caso, não. Eu sou muito indeciso, assim. É porque eu acabo me apegando, gostando de muitas coisas. No colégio, sempre fui muito bom em matemática. Então, eu pensei que queria ser engenheiro. E fui conhecer um pouco mais de engenharia. Não gostei da rotina, do dia a dia. E por alguns acontecimentos na minha vida, eu comecei a me apegar muito pela área da saúde, sabe? Sempre fui atleta, fiz terapia minha adolescência toda. Então, assim, sempre curti. Aí eu fiquei na dúvida. Fisioterapia, medicina, psicologia. E, assim, tentando decidir, acabei vendo que medicina consegue abranger um pouco de tudo, sabe? Hoje não penso em psiquiatria, que tem a ver com psicologia, nem penso com ortopedia. Então, tipo, mudou completamente, né? A medicina consegue abrir essas portas pra gente e é muito legal. E eu me recordo dos meus tempos de acadêmico, não faz tanto tempo assim. Somos jovens médicos. E teve, nas primeiras aulas lá no curso de medicina, sempre tem aquela disciplina voltada para parte de psicologia e tudo mais. Muitas vezes, como até o professor Denis disse no programa passado, são disciplinas até desprezadas pelos estudantes. E numa dinâmica ali inicial, a professora perguntou o nome de cada um e por que tinha escolhido o curso. E aí uma colega falou, não, meu nome é fulana e eu escolhi porque eu sou carniceira, quando tem um acidente na rua eu vou lá olhar. Aí o outro fala, não, é que eu tenho meus pais, são médicos e tenho essa influência e tal. Aí quando chegou na minha vez, eu não sabia o que falar. Eu falei assim, olha, eu pesquisei um pouco de outras áreas e nada me encantou e quando eu comecei a ver o que a medicina podia alcançar, a medicina me escolheu. Eu não escolhi a medicina me escolheu. Aí os colegas, nossa, que cara de snob, né? Todo mundo escolheu a medicina escolheu ele é diferente, né? É especial. E como foi a experiência para você, Marcelo? Eu acho que, assim, para mim foi bem diferente. Eu comecei querendo fazer ciência da computação. Aí meu pai veio tentando alterar um pouquinho minha cabeça
Aí acabei fazendo direito, né? 1 ano e meio mais ou menos. Não gostei, fui pro cursinho de novo, fiquei um tempão no cursinho. E aí fui fazer medicina, mas ainda tenho vontade de ser programador. Então é uma coisa que muita gente não sabe, mas ainda serei programador. Poxa, legal. Não seguiria. Tô Não totalmente seguiria. na lógica. Não sei mexer em nada, O que eu entendia de computação era os videogames. Eu era videogame, aqueles da década de 90, ali começando em 2000. Eu tive todos e jogava bem. Eu avançava, já zerava os jogos, tudo direito. Péssimo videogame, péssimo. Mas eu ficava só por ali. Era viciado também. Tudo bem? E é engraçado, né? A gente fala um pouco dessa questão de idealização, né? De sonhos, né? De projetos. E assim, quando vocês entraram na medicina e tudo mais, agora estão aí, não sei em qual semestre ou período, mas o que chegou assim para vocês, que vocês viram que vocês realmente superaram a questão de idealizar, e o que frustrou vocês também nessa carreira aí como acadêmico de medicina, para falar um pouquinho pra gente? Eu acredito que teve um momento específico na minha vida, que eu era 4º ou 5º período, a gente tá no 8º hoje, né? A gente estudou junto. Que eu tinha feito um curso de primeiros socorros, algumas semanas antes, e eu tava voltando da academia e eu encontrei um cara em estado epiléptico. Aí eu encostei o carro, botei ele na decúbito lateral, fiquei segurando, dando suporte à cabeça, ao pescoço, e mandei um cara ligar para o bombeiro. Aí o bombeiro chegou, pegou ele e foi embora, né? Nunca mais vi um cara na minha vida, não sei quem é ele, mas assim, acho que esse momento pra mim foi o momento que eu fiz, caramba, acho que é isso realmente que eu escolhi, é o meu caminho pra minha vida. Uma superação, né? Realmente. Chorei, fiquei emocionado, porque assim, cara, não, mesmo durante muito tempo, eu ficava em dúvida, será que é isso mesmo, sabe? E aí, quando teve esse momento, eu senti, realmente é isso que E uma frustração, tem que falar também, uma coisa que frustração. frustrou, mas assim, que você, pode ser até que você venceu essa frustração, mas assim, fala uma coisa assim. Por exemplo, a deu um gente baque. idealizava muito a disciplina de anatomia. Você ia estudar ali, Nossa. ver aquelas situações todas, e quando você vê Total. as peças em estado decrépito, você tem que imaginar ali a anatomia. E aí, poxa, aquilo realmente para mim foi uma decepção, porque como recém-egresso, tinha acabado de passar no vestibular, recém-ingresso na universidade, eu já idealizava, nossa, aula de anatomia, a primeira aula, como é que vai ser? Quando chegou, frustrou. Mas, enfim, seguimos em frente. E no curso, aconteceu algo parecido com vocês? Assim, a gente é monitor de anatomia, né? Eu até conto uma piada que tem um cadáver lá que quando chegou ele ainda era criança. Agora ele já tá criança. Tão antigo que ele é, sabe? E assim, tem essas frustrações. Acho que a minha principal é no meio científico, sabe? Eu tenho muita dificuldade de produção científica. Dificuldade mesmo, assim. Eu sou um cara mais de fazer do que de sentar e elaborando algumas coisinhas isso. Eu sou e mais de... montando um quebra-cabeça. Isso. É fácil porque tem que ser parte, feito, né? mas assim, é uma coisa que não me agrada. Cara, acho que pra mim a minha maior frustração é dentro do curso a gente passar por um momento de ter que se superar. Eu achava que o curso ia ser perfeito, que ia ser difícil, mas que ia ser perfeito. Que a gente ia estudar e que ia passar na prova e que a gente ia para um plantão e que ia dominar tudo. E cada dia que passa, parece que menos coisa eu sei e mais coisa eu tenho a aprender. Então isso foi uma quebra, um choque de realidade muito grande. Quando eu acho que eu fui pro meu primeiro plantão, que eu comecei a ter noção do que de fato era a medicina e do que era você acompanhar um paciente, você tratar um paciente. E a minha superação veio junto com a minha frustração. Foi mais retrospectiva. Eu ia plantão de plantão, uma coisa que eu aprendi no plantão passado, eu já estava indo melhor. E esses tempos aqui agora, tipo, para internato, que a gente já está quase entrando, sem pensar muito, uma colega da família, uma moça que trabalha lá em casa, comentou de um caso assim, você que já é quase médica e tal, e nessa hora a pessoa já fica tensa, meu Deus, eu não sei de nada, não me pergunta nada que eu não sei. Vai pedir atestado já. Meu Deus. Aí começou a contar de um caso e tal, e eu tava tão tranquila, não sei o que, falei, eu acho que deve ser um cálculo urinário, não sei, pode ser, acho que vale a pena investigar. E aí, uns dias depois, voltei pra cá, voltei pra Maceió, que eu tava na Bahia, no interior, e ela me ligou, falou assim, nossa, você tá de parabéns, você acertou, era isso mesmo. E eu, tipo assim, num dia que tava dando tudo errado, parecia que eu não sabia de nada, super frustrada com os estudos, e aí eu falei, cara, é isso mesmo, faz parte. Aquele up, né? Exato,
Pronto, agora eu posso voltar pra diagnóstico estudar. de alguém que você não tá no ambulatório, você acessa diagnóstico. Meu cunhado teve um pneumotórax espontâneo. Uau. E eu falei, pô, é um pneumotórax espontâneo. Fez a tomo, Tá era. Aí o cara, pô, eu sou o cara, né? Já botou você no pedestal, né? Qual foi a causa? Pra mim é mais interessante a causa. A doutor. Blebs, é? A Blebs. É que Não, sim, mas o meu tio teve com um espirro. Mas Meu Deus. Provavelmente ele tinha um bleb, fez uma pressão positiva, né? Ele foi dormir e acordou com dor. Olha só. É o enfisema, né? É a Bleb. Eu estudei direitinho assim, aí ele fez o procedimento e tudo bem. Mas assim, é um sentimento muito bom. Você vê que aprende. Total. Vê que tá E aprendendo. durante a trajetória da gente profissional, é um sentimento que se potencializa. Tanto as vitórias, quanto também derrotas. Com certeza. Então, faz parte da nossa trajetória saber lidar com essas duas situações. Eu já tive paciente oncológico que fiz a cirurgia curativa, e a paciente completou 60 anos de aniversário e me chamou para o aniversário e a gente cantou parabéns, ela abraçada comigo, porque assim, foi outra perspectiva de vida. Você ser diagnosticado com câncer, você superar a doença e completar essa data tão simbólica, 60 anos de idade. Então fez questão de me chamar, fez um discurso, me deu a palavra e teve esse momento assim, icônico assim, na minha trajetória profissional, que foi esse evento. E também dificuldades, a gente perde pacientes vão a óbito, pacientes têm complicações. Então a gente tem que estar muito seguro nas nossas capacidades e potencialidades para saber não usar mal o momento bom e não usar de forma ruim o momento, usar de uma forma depreciativa contra você mesmo o momento ruim. Perfeito. Acho assim, não é porque você acertou que você é o melhor médico, o melhor acadêmico do mundo, mas também não é porque você errou que você é o pior do mundo. Então assim, Exato. é sempre buscar progredir, né? Melhorar sempre. Claro. a gente quer saber, né? Como tudo surgiu, Então, quem que pensou aí, né, de Pirona Cast, como que foi essa gestação, quem que pariu a ideia, como que foi todo esse processo. E por que de Pirona? Na verdade, o Pedro, ele é um cara movido a sonhos. Ele sonha e ele quer que aconteça. E eu sou a pessoa mais do vamos planejar, vamos executar e aí ele vai acontecer. A gente estava num congresso, a gente estava organizando um congresso de anatomia. Não lembrava disso, verdade. A gente estava organizando um congresso de anatomia e o Pedro falou pra mim que ele estava muito frustrado, que ele não fazia nada de diferente na faculdade. E eu, tá, tudo bem, vamos pensar em alguma coisa então pra gente fazer e tal. E aí chegou no congresso, você conheceu aquele Foi um médico. professor de anatomia, acho que de Goiás, se eu não me engano. Não lembro o nome dele. Eu sigo no Instagram hoje, mas agora não consigo lembrar. E aí ele falou que tava com a ideia de criar um podcast de anatomia lá em Goiás, né? Aí eu, pô, sabia que a Unip tinha um estúdio. Falar com a Amanda, desenrolada, né? Pra gente botar pra frente. Já tinha ouvido, eu não sei se vocês já ouviram, o Tá de Clinicagem, que é um podcast, acho que seja de estudantes da USP. Muito bom, assim, é mais discussão de caso clínico. E a minha ideia inicial era fazer um programa igual, discussão de caso clínico. Tanto que, assim, segunda vez a gente falou com a Bibiana Onuki, se ela tivesse assistindo, beijo, Bibi. Beijo, Bibi. Bibi é chefe, Bibi tem aquele ar de liderança, sabe? Sabe uma pessoa que, assim, chega num local, tem a presença, sabe mandar. Conheço. Determina o que cada um quer fazer, não alisa, sabe? É uma mãe quando tem que ser, é super carinhosa, mas assim, também tem um momento de... Ela era meio que uma referência pra gente na faculdade, uma pessoa que estava um período acima da gente, que era uma pessoa super ativa academicamente, envolvida em projeto, e a gente sabia que pra gente conseguir alguma coisa no meio acadêmico, a gente tinha que ter uma pessoa na frente que representasse aquilo que a gente queria se tornar. Perfeito. E aí, a gente começou a gestação de Pirona. Como foi que surgiu de Pirona? Você lembra? A gente foi jantar, eu, Amanda e Bibi. Foi numa lanchonete, na verdade, e a Bibi é super organizada, a pessoa mais organizada que eu conheço. Ela, olha, a gente tem que fazer isso primeiro, isso depois, e começou a dizer, né? Foi. E aí, primeiro montar o time, né? Porque a gente hoje somos 26. Quase 27. Quase 27. Uau. Tá tendo processo seletivo para entrar mais, porque Vamos falar sobre isso. a demanda é muito grande. E, assim, tem algumas pessoas que são referência, foram referência tanto para mim, como acho que para a Amanda Sim. também. Por exemplo, o Felipe Jatobá, que é nosso diretor científico. Ele, particularmente, é o acadêmico mais inteligente que eu conheço. O cara é um gênio. Se eu quero um cara se a gente vai ter episódios clínicos, eu quero um cara que
manja. E é o melhor que a gente tem. Ele tem um Instagram de química, bioquímica? Não, esse é o assim? Robson. Esse é o Robson. Robson também é excelente. Isso. O Robson é mais... Desenroladíssimo. Pelo desenrolar, a gente botou ele como um coordenador geral. Certo. Porque o Robson é muito desenrolado. Articulado, né? Articulado. O Pires também é diretor científico junto com o Felipe. É um cara muito inteligente. Então, assim, a gente foi pegando as características principais das pessoas. E criando uma direção pra elas. Isso. Aí, por exemplo, o José Mário, amigo meu muito próximo, não fazia ideia que ele editava. Editava vídeo. Descobri que ele tem um programa excelente, que hoje em dia quem faz os cortes é ele. Então, tipo assim, a gente montou o podcast de acordo com as características de cada um. A gente tentou botar alguns amigos também. Isso. Mas, assim, foi mais pela qualidade individual. A gente pensou marketing. Quem é a melhor pessoa que eu sei que trabalha com arte, a gente vai colocar ela aqui. Uma pessoa boa de comunicação, diretoria de comunicação. Então, a gente tem hoje em dia, acho que umas 5, 6 diretorias, se eu não me engano, 7 diretorias. Marketing, audiovisual. Criaram ministérios técnicos. Exatamente. Sem verba. Sem verba nenhuma, mas são ministérios. Pelo menos não tem cabide. Mas a gente tem hoje o científico, que faz os roteiros. A comunicação, que entra em contato com os médicos. Vai convidando. Ajuda mais a articular. Tem... Marketing. O marketing, que faz o marketing, né? Audiovisual, que faz os cortes, as edições dos vídeos. É quem trabalha na ilha de edição, Perfeito. lá da faculdade. Tem a secretaria também. A secretaria, que é quem está mais próximo dos apresentadores. Então, é quem confere o roteiro, confere se está tudo certo, convidado, reserva de sala, de tudo. Nós temos um netão aqui, mas a gente faz tudo. Obrigado. É um trabalho que você não tem noção. A gente tem uma diretoria nova também, que é o TikTok, porque a gente também tá no TikTok. A gente bateu quase 200 mil visualizações em um vídeo no TikTok. Foi. Quem que fez a primeira dancinha? Tô brincando. Não, TikTok não é só dancinha, né? Por enquanto, Pelo amor de Deus, por enquanto, pelo amor de Deus, você não chegou lá. Inclusive, eu fiz o curso de comunicação aqui da Casa da Palavra. E aí, na formatura, eu tive que fazer uma dancinha. Você tá brincando. Não te mataram na Casa da Palavra? Não, eu teve que fazer. Fazia parte. Fazia parte da formatura. Meu Deus. E aí, acabou chegando o meu tio, né, o Christian. E ele, rapaz, nunca mais faça uma dancinha. Nunca mais. Depois disso, meu, se tiver uma câmera tranquila, não danço mais. Ele zoou de você. Não, ele falou assim, falou sério, nunca mais faça uma dancinha. Tá bom, nunca mais fiz a dancinha. Uma questão de autopreservação mesmo. Falando isso, a gente quer convidar o Christian Cavalcante, o Dr. Christian. Muito legal, muito Ó, legal. queremos você aqui. E aí, então, o negócio foi acontecendo. Isso. De repente, 38 ministérios, e aí, que mais? E de repente, os 38 que tinham não davam conta mais do trabalho. A demanda começou a aumentar muito e quando você vai crescendo, a gente sente na obrigação de oferecer mais ao público. Perfeito. Então, mais episódios, diminuir o tempo de um episódio para o outro, então melhorar as edições, sabe? Melhorar os cortes, que é o que viraliza muito, né? Os Vocês cortes gravavam do Instagram. inicialmente toda semana ou não? Era a bem nossa ideia pesado? inicial era de 15 em 15 dias. Então, por exemplo, uma semana a gente gravava, na outra semana a gente postava. Sempre assim. Isso. Nós tivemos que quebrar a cabeça pra aprender um pouquinho. Respirada. A Só gente que tava aí- fazendo semanalmente. Aí foi legal que deu um up no número de episódios. Mas aí E aí a depois gente viu que a dinâmica ficava desaceleramos cansativa. um pouquinho. Aí Perfeito. ficamos fazendo 15 dias. Só que aí, por conta da demanda acadêmica, de prova, de trabalho, de projeto, de monitoria, todo mundo está envolvido em alguma coisa, né? Aí, por exemplo, semana de prova a gente não consegue trabalhar. Quando tem algum evento grande na faculdade, também não trabalha. Para conseguir horário no estúdio de gravação, é difícil. E quando o convidado fala assim, eu posso estar o dia tal horário, não tem como. dá. Isso. Exatamente. É exatamente isso. E assim, a gente hoje tem gravado 14 episódios. Isso. 14 episódios. A gente tem postado 11 e tem 3 que tá em trabalho de edição. Porque a gente botou o fundo verde. Uhum. E aí o fundo verde agora é um trabalho, assim, que o pessoal precisa criar Não é fácil. a arte do fundo verde. A gente tá Vai ter assando e Matrix, comendo, né? Marvel, vai ter tudo deles agora. Vai ser top. A gente tá assando e comendo. O episódio gravando, um saindo e a gente assim vai. A gente não tem Muito legal. Acho legal, assim, uma coisa de vocês é que vocês chamaram a gente, falaram o dia da gravação e o dia da postagem do episódio, né? E a gente não consegue garantir isso, entendeu? A gente gravou, tem episódio que a gente gravou, tem quase um mês, pô. E até agora não tem nem sinal de vida dele, sabe? Entendi. Eu também não consigo garantir isso, não. Quem garante é o médico. O convidado, quando termina, e aí, quando é que vai sair? A gente olha assim, Beija ali só, beija bem. daqui a uns 15, 20 dias, mais ou menos. Hoje tem quanto tempo já o projeto? Acho que perto de um ano. Perto de um Um ano. É. E aí, quando que vocês começaram a perceber que ele já estava virando um adolescente, adulto, para vocês pensarem até, dependendo,
assim, um projeto de extensão, emitir certificado, alguma coisa assim, já aconteceu ou Desde não? o começo é projeto de extensão. É um projeto de extensão Desde o começo. que conta com 330 horas horas extracurriculares. É muita hora. É muita E hora. eu acho que a gente trabalha muito mais que 330. Muito mais. O Zelensky é presidente da Ucrânia, ele era, né, ator, gente. Então, daqui É a comediante. pouco, eles estão aí na presidência. É isso aí, com toda essa carga horária, né? E essa carga horária e tanta demanda de trabalho, eu vi no perfil de vocês que está uma seleção. Isso. E quais são os espaços hoje a serem ocupados e quais são os pré-requisitos para quem deseja se candidatar? Né? Então, basicamente, nós somos um projeto de acadêmicos com foco mais em acadêmicos. A comunidade médica, a audiência da comunidade médica tem crescido bastante, mas nosso enfoque é em acadêmicos. E a maioria de nós está entrando ou já entrou no internato. E a gente entende que as demandas do internato são muito maiores do que as demandas acadêmicas. Então a gente precisa compor a equipe com membros de preferência de períodos mais inferiores, que é aquela galera que está no gás para trabalhar, para conseguir deixar o projeto ativo. Então, diante disso, a gente abriu basicamente vaga para todas as nossas diretorias, essas que a gente comentou aqui, e a gente pede realmente de quem fosse submeter esse processo de seleção, que funciona basicamente por meio de entrevistas e envio prévio de um material para a gente avaliar. Exemplo, eu sou o cara que gosto de estudar, eu gosto de fazer roteiro, meu negócio é ciência. Beleza, a gente tem uma diretoria para você. Você seria um excelente diretor científico. E a gente envia um roteiro, vocês enviam um roteiro, no caso, para a gente avalia suas habilidades, e depois você é submetido a uma entrevista. E aí, cada área que você vai estar se candidatando, no caso, vai ser entrevistado pelo diretor atual da área. Então, por exemplo, tem amigos meus que estão inscritos, mas eu, infelizmente, não posso alterar o resultado, sabe? Por exemplo, do científico, quem vai entrevistar são os diretores científicos, do marketing, quem vai decidir quem vai entrar vai ser a galera do marketing. Então, por exemplo, é a galera que vai estar mais por dentro do que está acontecendo, Isso. né? Porque, querendo ou não, hoje em dia eu e a Amanda, a gente coordena, mas hoje em dia a gente grava mais do que coordena. Isso. Maravilha. E assim, para vocês definirem um convidado, como que vocês fazem, discutem, aí um dá uma ideia, outro, vamos chamar fulano, beltrano, e assim, a interação acontece também com os seguidores também, chama, né, o professor tal, o profissional da saúde tal, como que funciona essa questão de chamar uma pessoa, convidar, como que é que vocês fazem essa seleção, escolha? É bem aleatório, assim, sendo bem sincero, a gente tentou criar um cronograma, mas é muito difícil marcar com um convidado com muita antecedência, né? Você marca com 1 ou 2 semanas de antecedência. Mas hoje, vamos dizer, eu tenho 10 pessoas na lista, tem assim, uma lista lá? uma lista. Quantas pessoas? Tem né? uma lista, tem umas 10. Umas 10. 10 pessoas, É. isso. A gente tem alguns episódios programados, a gente tem o episódio do Dr. Asca, a gente fez inclusive um que a gente chama de pirona meio comprimido, que é um episódio mais reduzido, Legal. do caso clínico. E aí o Felipe, que é o diretor científico, discutindo sobre um quadro do Dr. Asca com o Dr. Rodrigo Efera. Mas a nossa ideia é fazer um debate mesmo, depois com outro médico especializado na área, sobre o Dr. Asca. Então, assim, a gente vai vendo qual é o interesse do episódio. Por exemplo, agora mudou o Enari. Mudou o Enari, né? O maior sistema de residências do Brasil, né? E ele mudou várias coisas, na verdade. E a gente quer fazer um episódio sobre o Enari. Porque, assim, querendo ou não, é um assunto muito tá bom. quente, né? É um assunto que tá em alta. E tem muita coisa para falar. Basicamente, acho que a gente encontra um profissional, fala, cara, essa pessoa fala bem. Gostei muito, nossa aula incrível, é um convidado. Basicamente funciona Convidado assim. em potencial, Exato. depois vai se materializar como um Isso. convidado no programa. Exatamente. A Basicamente gente estava funciona desse conversando jeito. nos bastidores, vocês também poderiam falar sobre revalidação de diploma médico, tá vendo? Isso é bacana. É um assunto é um para assunto estimular legal. os colegas Isso. de vocês. Poderia... Acho que legal. Se a gente Tem uma puder ideia ir para das pessoas. participar Sim. também, a gente pode falar de uma experiência. Tá? Vocês estão mais que convidados. E o Marcelo ele não tem problema nenhum em se convidar para nada. Eu já ia falar do churrasco, só que a gente fala primeiro do podcast. Tá certo, já. E o podcast de hoje, ele está engrenando, ele está crescendo e, ao mesmo tempo, vocês estão galgando períodos mais avançados, com outros compromissos, e aí já fica aquela dor no coração de deixar na mão de outras pessoas. Daqui a pouco vão se formar, o projeto vai continuar existindo e de dar essa continuidade, né? Como é esse sentimento, assim? A gente tem uma ideia bem divergente, né? Fale primeiro. Cara, eu acho que é muito difícil você sair das coisas que você se envolveu, que você colocou seu nome. Você viu crescer. Mas, ao mesmo tempo, tem
residência médica batendo na porta e tá muito mais próximo do que eu imaginava. Já Tá mais começa. perto do que longe. Exato. Então, infelizmente, são novos ciclos que vão se abrindo e a gente, infelizmente, precisa encerrar esse. Mas, assim, no fundo, a nossa ideia é carimbar o Dipirona como nosso, foi a gente que fez, é um projeto acadêmico que continuaria, mas a gente queria levar o projeto para nossa carreira médica também. Tem um Instagram, que é o do Rodrigo. Qual é o nome do Instagram Papo dele? de Clínica. Papo de Clínica. E eu acho muito legal porque são médicos de todo o Brasil. Então, por exemplo, a Amanda vai embora. Tem outros que vão fazer residência fora. Então, a nossa ideia é, por exemplo, fazer uma coisa mais com quem criou o programa, quem está engajado mesmo, quem quer trabalhar nele, fazer como uma forma de divulgação, sabe? Assim, porque eu gosto muito de podcast. Eu não pretendo sair durante o internato. A minha ideia com a Amanda é gravar um episódio por mês, só eu e ela, no caso eu e ela e um convidado, só questão acadêmica, só discussão clínica, sabe? Perfeito. Não focando mais em bate-papo, que é muito bom, adoro bate-papo. Mas assim, querendo ou não, a gente vai estar Uma focado proposta, numa coisa. né? Então, por exemplo, a gente provavelmente vai fazer um mês cursinho, não sei. A gente vai estar focado em um assunto nessa semana. Então a gente, esse assunto que a gente está vendo agora, vamos debater no podcast? Acho que a minha ideia é basicamente... Útil ao agradável e não fugir Exato. da proposta da rotina de estudos continuada. Exatamente. Levar isso para um ambiente de podcast que é onde vocês se sentem bem. E a gente descobriu que quando a gente discute o assunto, até treinando para discussão com um profissional, a gente sai muito mais engajado que quando a gente entra. Perfeito. E só um spoiler, para quem quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais, ano que vem a gente tem um quadro novo, que é literalmente o quadro dos Dipironers de plantão. Então, quando a gente vai postar, peguei um caso, vamos resolver esse caso, por que eu vou entrar com essa droga, por que eu vou retirar essa? Geniais. Não, e a gente ia falar sobre isso, né? Porque além do podcast, que é o principal produto, né, do grupo, tem outras coisas aí surgindo, assim, novidades. Tem, Então, assim, você falou tem. dos Pironers, né? A De gente tem plantão. muitas ideias. Muita coisa, né? Muitas ideias para pouco tempo. Pouco tempo. Mas hoje em dia, o nosso principal produto que a gente está divulgando, junto com o nosso processo seletivo, é o DIP Cursos. O que a gente tem? Basicamente, a gente tem contato com profissionais de referência e até acadêmicos de referência, como é o caso do Felipe Jatobá e da Bibi, que tem uma experiência, que tem assunto, que tem domínio para falar de certos temas. E a gente está querendo investir nisso, até como uma forma da gente monetizar o programa para conseguir abrir e fechar a nossa firma, né? Realmente dar o nosso nome no Dipirona. Porque eu acho o nome de Pirone Cash muito legal. Sim, ele é Muito ele é legal. bem comercial. É, bem Isso, comercial. exato. E aí a gente tá com uma ideia realmente de desenvolver uma série de cursos voltados para o desejo do que o acadêmico quer. Então a gente fez um curso agora, nosso primeiro DIP Cursos, que vai acontecer junto, né? Vai acontecer quando sair o episódio, a gente vai estar na semana do DIP Cursos, que basicamente vai ser sobre parada, o que todo acadêmico tem que saber sobre uma parada, e sobre currículo Lattes, também o que todo acadêmico tem que saber. Aí, no caso, essa de curriculares vai ser uma pessoa do podcast, que é a Bibi, Isso. que ela está muito engajada nisso, ela inclusive ajuda outras pessoas, ela faz como se fosse uma mentoria de curriculares com os outros. Ela me ajudou no meu, a montar o meu também, e é uma pessoa que está super por dentro das mudanças do Renari também. Então, assim, vai ser uma aula sobre essas mudanças. Isso. Como basicamente. montar o seu currículo. Perfeito. Vou puxar um pouquinho o gancho disso. Eu tenho o meu, mas assim, hoje eu tenho essa dúvida. Tem que estar num projeto de iniciação científica para poder montar o teu currículo Lattes, assim? Ou de CNPq, sim ou não? Não. Você pode chegar lá e cadastrar e abrir? Isso. Todo o seu histórico, você pode botar lá. O que você já fez na sua carreira e até como acadêmico. Já, todos os bota lá. cursos. Só não Cursos pode de mentir, inglês. né? Só não pode mentir. Que o pessoal Alguém não vai pro céu, né? Harvard. Não é o pessoal que faz o curso, né? É isso. Tem isso também, Tem isso também. muito, né? Então vocês falam sobre isso também, né? Os micos, né? Pra não pagar mico. no Isso, currículo, exatamente. Ou, tipo assim, tá lá, submeti um artigo numa revista, bota lá no currículo. Você vai ver, essa revista é predatória, essa revista não existe. Não existe. Med, né? Você paga- Na Med, colocaram na Exato. Med. Né? É. Vocês não lembram, né? Qual? É da minha época. É MAD, Med. Depois você vai ver. Ah, eu sei qual os bonequinhos. É da minha época. Tô por dentro. Porque virou um desenho animado depois. Eu tô com 15 anos agora, então assim. Mas bacana, né? Então, assim, saber tanta coisa e assim, a gente quer saber agora, Sim, assim, né, o que eles têm de e pensamento. antes da gente dar segmento, quando vocês se envolvem, pegam um conteúdo para preparar para um programa e aquilo já está enriquecendo vocês estando gravando ali naquele momento, já se sentem bem?
o que vem depois disso é consequência. Consequência. Ó, pouco importa se tem uma pessoa atrás dessa câmera ou 1000, mas o momento da gente estar aqui junto gravando, Sim. enriquecendo Sim. culturalmente, com conhecimento, de parte técnica de podcast com vocês, isso aí já não tem preço. E o networking também é... Sim, gigantesco, isso aí não tem valor, né? É algo que não é possível mensurar. Isso. Perfeito. Hoje, sem networking, não funciona nada. Exatamente. Verdade. O Pedro acompanhou o plantão com o último convidado. Nossa última gravação, o Pedro estava Sim, acompanhando o foi plantão. Excelente, né? O Rodrigo. Sim, Excelente. perfeito. E falando nisso, é a pergunta que o Marcelo já está na ponta da língua para fazer. Eu vou falar a pergunta, mas eu tenho que falar um pouquinho de network. Assim, vocês acham que tem muitos acadêmicos ainda que tem um bloqueio para o network? Vocês acham que não? Como que é? Assim, o que vocês têm visto assim, de porcentagem? Tem muita gente engajada, Mas você acha que assim, uns 40% não gosta de fazer network, 60% gosta ou ao contrário? Quem não gosta não sabe a importância. Não sabe a importância, acho que é isso. Mas será que a pessoa às vezes não vem com uma questão de criação também? Porque assim, eu sou totalmente diferente da criação da minha esposa, então ela aprendeu comigo essa questão de até vou dizer assim, a gente sempre teve com um vizinho, que a gente fala que o vizinho é o parente mais próximo, não é? Lá em Mato Grosso é assim. Então assim, a gente gosta daquelas ruas que a vizinha já tá olhando tudo, na hora que você viaja, ela vê quem que entrou, quem que saiu, as fofoqueiras de plantão, Sim, né? sim. E tem gente que assim, acha que network é isso, é fofoca, é querer... Falsidade, Falsidade, né? é querer entrar muito assim, né? Você não tem intimidade com a pessoa, já quer ir lá e tal. E não é isso, né? Então assim, o que vocês percebem nesse ambiente, assim, que as pessoas têm às vezes uma noção errada do que é um network? Cara, acho que sim. Networking, se fosse... Na minha cabeça, você fala essa palavra, eu vejo uma rede de conexões. Como se fosse uma grande sinapse. Eu vejo como uma grande sinapse. São portas se abrindo para você. Então, hoje em dia, eu acho que além de você saber que você precisa fazer networking para sobreviver, cara, são muitas universidades de medicina no Brasil. Muitas e muitas e muitas. Então, a quantidade de médicos que se forma é absurda. A gente tem recém-formados que não conseguem emprego. Isso é o quê? Dificuldade, a quantidade, talvez falta de contato. Perfeito. Falta de contato. Então, acho que isso tem que ser criado, tem que ser estimulado desde o ambiente acadêmico. E não só a quantidade, mas uma coisa que hoje em dia eu prezo total é a qualidade dos meus networks. Perfeito. Eu acho que eu fiz o curso de comunicação, né, como eu já falei, e sempre antes da aula, toda semana tinha um convidado diferente pelo professor Ricardo, e fazia um momento de networking. Então a gente tinha que chegar de 40 a 30 minutos antes da aula, sentar no sofá do lado dele e ficar conversando, puxando assunto com esse profissional. Então, assim, foi aí que eu comecei, acho que o curso me ajudou muito a amadurecer essa ideia de, assim, eu preciso ter contato, sabe? É muito importante, isso acho que é fundamental. Precisa desenrolar, né? Você precisa desenrolar para você conseguir um plantão, para acompanhar um médico, para acompanhar um procedimento, para tirar uma dúvida, para ter um convidado para o seu podcast. A gente precisa se desenrolar. E esse desenrolar é o network. Eu fiz desde o segundo ano da faculdade, já comentei aqui, né, que a importância dessa questão de fazer estágio, de conhecer Sim. profissionais da saúde. Então, tudo, até mesmo, né, a questão de você aprender habilidades assim, de funcionar, né, Total. um acesso venoso periférico. Então, com as enfermeiras lá da Isso, Policlínica lá em perfeito. Cuiabá, eu chegava, ensina aí e tal. Lembro até hoje, a primeira vez foi uma grávida, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir pegar essa vez? E foi lá. Você fica empolgado, né? Até acidente sofri também, né? Eu fiz fazer uma intramuscular, a mulher foi levantar a saia dela, na hora que ela fez assim, a agulha só atravessou aqui assim, eu tive que tomar antirretroviral, um monte de coisa. Então essas coisas acontecem também. Mas é interessante. Então, assim, vamos procurar estágio, network, o pessoal tem que fazer isso mesmo. Eu, quando dava os plantões nos regionais, e a gente recebia estudantes das universidades diversas, a gente tinha essa percepção. O estágio começava, o estágio acabava, não tinha um que chegava assim, bom dia, meu nome é fulano de tal, eu sou da instituição tal, e nessa semana, nesse mês, eu estou aqui no estágio. Posso ajudar de alguma forma? Tem alguma atividade? Vai acontecer alguma coisa? Não, o indivíduo ficava no cantinho ali da sala vermelha, sala amarela, e ficava ali mexendo no telefone. No final aparecia com a frequência para assinar, e assim, o que eu posso fazer para agregar alguma coisa de conhecimento para uma pessoa dessa se o despertar não aconteceu ainda? Perfeito. Então, isso precisa surgir. Eu fui pro plantão uma vez, espero que quem tá fazendo isso não assista o podcast, mas apareceu uma residente de neuro
e começou a explicar o NIH pra gente, né? Começou a explicar, eu anotando, prestando atenção e tal, e sou aluno ainda e estava com 2 internos. Aí a neuro fez rapidinho, volto já. Quando ela saiu, os 2 internos se olharam e falaram assim, eu não tô aqui pra ter aula, e saíram, foram embora. Ficou eu sozinho lá, eu fiquei tipo, pô. Assim, a gente tem muitos exemplos na vida, né? Exemplo do que você quer ser e exemplo do que você não quer fazer, ser. do né? que não fazer. Exatamente. Acho que buscar esse conhecimento, não só o conhecimento em si, mas o contato com o médico, acho que os 2 juntos é fundamental, né? É isso aí. Então, assim, você já olhando o futuro, né? O que você, Amanda, Pedrão, pensam aí, né? Da especialidade, como que é que tá na cabeça de vocês? Que nem você falou dela, neurocirurgia, um negócio assim e tal. Mas, assim, durante, né, o decorrer da faculdade, as coisas vão amadurecendo, né? Salvador, a gente vai pensando Tem outras percepções. em outras especialidades, aí a coisa vai ficando mais doida, né? Então, assim, como que tá hoje? Tá uma doideira na cabeça, mas, assim, você tem mais ou menos uma linha que você vai seguir de especialidade? Como que vocês estão pensando que especialidade? E aí, Fala Pedro, não, começa você que é a sua história é mais engraçada que a minha. Eu não sei, eu não faço ideia, não tenho nem noção pra onde ir. Meu tio quer que eu faça plástica, não sei, hoje não me atrai, pode ser que no futuro me atraia. Anestésio, uma área interessante. Oftalmo, tive contato agora, também gostei. Neurologia, clínica, também achei massa. Então, assim... Radiologia. Você Tem um perfil assim meio pra... Eu vou, assim, atrás de tudo, entendeu? Você tem muito perfil de consultório. Eu gosto muito de consultório. É porque você fala muito. Eu gosto de ouvir. Toda Na área que anestésia ele você vai passa, sofrer, ele vai ficar diz só que ele pipi, vai pipi, o paciente seguir entubado, toda área que ele passa. Né? Eu curto muito também medicina intensiva. Legal. Muito, mas assim, acho que a clínica... Eu quero alguma especialidade que eu consiga ter a clínica e procedimentos agregados. Acho que assim, meu foco hoje é isso. Não sei qual ainda, mas o que eu penso hoje é mais isso. Eu tô num processo de abrir portas. Eu acho que desde o início do curso eu entrei muito focada na neurocirurgia. Gostava muito, gosto, amo. Acho que é o que brilha meu olho, é o que arrepia mesmo de estudar isso, de ver. Mas talvez uma área cirúrgica é uma área que você tem que ter certeza de que é isso que você quer, porque é muito difícil, é muito duro. A gente sabe disso, mesmo no meio acadêmico, que não é fácil. Só que meu negócio é giros e sulcos. Eu gosto da neuro, eu gosto da neuroclínica e eu gosto da neurocirúrgica. Gosto muito da parte de procedimento, de intervir, de discutir prontuário, de por que esse medicamento, por que não. Eu gosto muito de filosofar no paciente ali. Então eu tô nesse meio termo, mas eu acho muito difícil sair da neuro. Gostei muito da otorrino, que também tem clínica cirúrgica. Gostei muito de rádio, que fazia neuro. Uma coisa que eu gosto muito hoje é neurointervenção. Qualidade de vida muito boa, uma área que está crescendo e trabalha com uma patologia que eu gosto muito, que é AVC. Gosto muito, é o que eu mais gosto de estudar, de me atualizar. Então, eu posso chegar lá por vários caminhos. Qual caminho vai ser, eu não sei ainda, mas é giros e sulcos, sinapses, neurônios. E eu acredito, como vocês falam aí nas entrelinhas, que a especialidade cirúrgica, ela tem algo a mais do que a especialidade que é meramente clínica. Sim. Por exemplo, um excelente cirurgião torácico, ele é um bom pneumologista. Um excelente cirurgião cardíaco, ele é um bom cardiologista. Um excelente cirurgião do aparelho digestivo, ele é um bom gastro. E ele vai ter... É um bom neurologista. Então, você tem a especialidade cirúrgica te permitindo um conhecimento da parte clínica mais abrangente e você tem a possibilidade da intervenção, que é o que vai gerar a roda da fortuna. Né? Porque é simplesmente o consultório hoje é complicado. Não, com certeza. Eu penso muito por aí também. Total. E a vida além da medicina? Quando a gente não está falando de Pironicast, quando não está falando da prova aqui, do estágio, você tem a parte do esporte, você tem algum hobby, alguma coisa que você se dedica, além da faculdade? Eu gosto muito de tocar ukulele, de cantar. Infelizmente foi um hábito que eu compunha música e tal. Foi um hábito que a faculdade... E o seu Instagram? O meu Instagram é o EP Cravo. São as minhas musiquinhas que eu escrevi. @EP Cravo. E foi um hábito que eu tô tentando voltar. A faculdade limita o meu desempenho, mas gosto muito. Adoro cozinhar.
Cozinhar, tudo que envolve comida é comigo. Cozinhar, sair pra comer, comidas novas, lugares novos, gosto de viajar. Mas acho que cozinhar hoje em dia tá assim, no meu top 1, top 2 momentos favoritos. Gosto muito. Maravilha. A moqueca baiana faz? Total. Top. Já tô me autoconvidando. E aí, Pedro? Você Me arrisco na cozinha, acho que não rola. Faça macarronada, faça Uma macarronada chamada miojo, né? Ele faz comida de uma panela. É comida de uma panela. Eu fiz agora um macarrão à carbonara essa semana. Agora. Mas assim, fora minha namorada, beijo Júlia, o meu negócio é basquete. O negócio é basquete, eu respiro basquete assim. Se eu tivesse 10 centímetros... Não, se eu fosse melhor, na verdade, eu não teria feito medicina, teria sido jogador. Eu sou apaixonado. Eu acordo 5 da manhã, tá tendo a Copa do Mundo agora. Acordo 5 da manhã pra ver os jogos. O pessoal do Brasil ganhou 45 anos a mais. Ganhou agora do Canadá, mas foi eliminado pela Letônia. Não, foram campeões. Acima de 45 Isso, anos, fiquei sabendo. É, porque tem um amigo meu de Cuiabá que ele estava lá competindo. Assim, eu sou apaixonado por basquete, respiro basquete. Faltei aula essa semana para ver o jogo do Brasil. Eu morei em Franca dos 2 aos 7 anos. E a cidade respira basquete. A gente vai nos locais públicos e tem as lixeiras públicas, são cestinhas de basquete. Eu sou louco. E você vai gostar de conversar com ele gosta muito de basquete também. Não joga, já jogou, mas é uma paixão também pelo envolvimento com relação à cidade, né, do Francana. Né? É a capital do basquete. É a capital do basquete. E a gente quer saber, assim, se vocês hoje encontrassem, né, a Amandinha lá, né, o seu eu ali no primeiro período da faculdade, o Pedrinho ali, né, engatinhando ali, abrindo aqueles livros de anatomia, de histologia, né, e toda aquela coisa assim, ao mesmo tempo, sem saber, né, o que está acontecendo, o que vocês falariam para essa pessoa hoje, a dica que dariam, falar, não faz isso, fala aí pra gente, até porque o pessoal está interessado em saber, até então, pode ser que calma, vai dar certo. Coisas possam tocar aí o coração das pessoas ali, né? Momento introspectivo, reflexivo. Meu Deus, fala pra gente, nossa, acho que eu ia chegar nela, abraçar, que ela tava de trancinha no cabelo, de roupinha, toda feliz, saltitante pelos corredores da faculdade, com um livro de anatomia gigantesco, pesadíssimo, que hoje essa Amanda não tem condição de carregar mais. E acho que calma, tudo tem seu tempo. Se não aconteceu é porque não era para acontecer agora. Você vai aprender, você vai chegar lá, é devagar, é lento, você nem vai perceber quando você chegar. Então acho que é calma, aproveitar o percurso. Acho que eu respiraria e curtiria mais, sabe, o processo, porque passou tão rápido que eu falo pra todo mundo, meu Deus, eu só queria estar no P2, P3 hoje de novo, voltar a fazer o curso de novo. Passou muito rápido e eu não vi isso acontecendo. A pandemia dificultou muito, a gente pegou uma parte do curso, no momento inicial na pandemia, Foi difícil, fazendo EAD, muito difícil e do nada a gente já tá no internato. Perfeito. Então, acho que Calma. calma. O meu seria diferente, seria estude mais na pandemia, porque eu acho que assim, eu comecei muito focado, mas durante a pandemia, pro cara ter uma rotina de estudo, para ter, assim, as provas eram online, então assim, o cara vai levando aquela maciota, sabe? E aí a gente voltou no 5º período, a gente tinha algumas matérias presenciais. Que na nossa faculdade é o 5º dos infernos. Isso, é o período mais difícil da faculdade, é o 5º período, assim, de conteúdo. A gente tinha algumas matérias presenciais para anatomia, essas matérias que precisam ser clínicas, mas assim, as matérias que davam para ser mais online, aula exclusiva, aí a gente tinha aula remota. E a gente pegou o 5º período de vez, e assim, eu acho que foi o mais difícil, mas foi o que eu mais evoluí como aluno. Porque eu voltei para o curso de comunicação, reaprendi a estudar, reaprendi a fazer prova, então assim, eu falaria... Estude mais um pouquinho, sabe? Um pouquinho assim. Eu gosto de estudar, mas assim, um pouquinho. Sempre dá para estudar um pouco mais, né? Acho que o sentimento é esse, porque uma frase que eu digo é: conhecimento ninguém tira de você, você mesmo esquece. O cara esquece, mas não tem muito o que fazer, né? E você, Marcelo, se você pudesse encontrar o Marcelinho lá no começo do curso de medicina, o que você falava para ele? Eu acho que eu, assim, falaria para o Marcelo ali do começo da faculdade para ele tentar, né, equilibrar as coisas. Eu acho que eu era muito assim, como a gente estava falando, né, sistemático, metódico, já queria já estudar e querer saber, já decorar as coisas e
E às vezes é o que ela falou, passa tão rápido e você às vezes acaba perdendo algumas coisas, assim. Eu deixei de ir em muitas festas, assim, até interagir com os colegas, assim, vejo hoje, assim, o pessoal que no final da faculdade vai ter as fotos, né? E eu olhava assim, fazendo foto das festas. Cadê? Não tava na festa. Então, assim, eu acho que é interessante a gente manter o equilíbrio de lazer, de estudo, e até mesmo, às vezes, a gente sacrifica até mesmo a família. Isso vai acontecer, mas sempre a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente perde até um ente querido, né? Pode ser que aconteceu com algum de vocês, né? Comigo aconteceu e a gente vê como que as coisas vão se perdendo, coisas que a gente poderia ter colocado também como prioridade, né? Então a faculdade é interessante, é maravilhosa, só que você tem que ter um equilíbrio em tudo. Acho que é isso. Eu acredito nisso aí, Marcelo. Se eu pudesse encontrar eu no início da graduação, eu falaria: estude como se você fosse viver para sempre, mas aproveite como se você fosse morrer amanhã. Não tem como você fazer as coisas ao mesmo tempo. Então você tem que encontrar o equilíbrio. De estar sempre se aplicando, estudando, e também saber aproveitar aquela fase da sua vida, porque é o que eu vivo hoje. Eu sou pai de primeira viagem, estou com a minha bebezinha de 6 meses, vai fazer 7. Ela está crescendo muito rápido, é assustador. Toda semana é um bebê diferente, que adquire novas habilidades. E eu digo assim, os dias são longos, mas os meses são curtos. Porque já completou um mês, já vai fazer 7 meses, daqui a pouco 1 ano, 2, e daqui a pouco passou. Por mais que seja difícil aquele período, aquela disciplina, ela vai passar. Então, curta o processo. Não procure atalhos. E é o que edifica, e é o que faz a gente crescer. Perfeito. É o processo. Não interessa se eu subir a montanha de teleférico, mas se eu subir a pé, a mesma visão eu vou ter. Só que as minhas pernas vão estar muito mais fortes. Sim. Perfeito. E uma coisa também que eu fazia também, para todo mundo, assim, durante as férias, né? O que eu fazia durante as férias? Então, eu tive sorte de, numa universidade federal, não ter tido greve. E aí, minhas férias eram de 2 a 3 meses. Então, eu ia para fora do país, fazer aula de inglês, trabalhar. Então, foi uma coisa que eu aproveitei muito. E, assim, para quem pode fazer isso, faça. Porque você vai ganhar a experiência de ficar longe dos pais, né? Longe da família. Num país que você não é a tua língua, né? É cultura diferente, alimentação diferente. Você vai ter que se virar lá para lavar roupa, para secar no frio, no inverno. Sair da zona de conforto total. Sair da zona de conforto. Então, é uma dica que eu dou durante as férias, né? Porque todo mundo das férias, pra onde? Eu vou pro Rio, vou para São Paulo. Sempre aquele caminho de índio, né? Que vai pro mesmo lugar sempre. E eu tentei fazer essa variação, eu acho que valeu a pena. Então, Engraçado, eu vivo numa eterna fora da zona de conforto, porque eu moro longe dos meus pais, a mais ou menos 500 quilômetros longe. Então eu fui aprendendo durante a faculdade que, assim, se eu não cozinhar pra mim, eu não me alimento. Não tem comida, eu não me alimento. E eu acho que foi total essencial pra minha mudança de personalidade durante a faculdade, assim, sabe? Ser responsável por você. E a minha chave, essa que você falou agora, só virou agora, porque eu percebi que daqui pra frente a tendência é piorar. Então é ficar mais distante da família, sabe-se lá o que vai acontecer em algum na minha momento vida esse na insight residência. surge e você Isso, fala, e agora, poxa, tipo assim, é eu desse preciso jeito. priorizar os momentos com a minha família. Hoje em dia é o que eu priorizo. Amigos e família, sempre. Eu lembro até hoje, teve uma aula com a professora, chegou pra gente tava nervoso, todo mundo nervoso, ela chegou com SUS pra acalmar, e ela fez, calma gente, daqui pra frente tudo piora. Aí eu fiquei, É verdade. obrigado professor. Mas aí vocês vão se tornando mais fortes. Com certeza, com certeza. E existe uma diferença muito grande de você estudar para aprender e estudar para prova. Com certeza. Total, Outra meu coisa, Deus. Pô, que eu estudo pra prova, não lembro. Eu tenho que estudar depois, sozinho, pra aprender o assunto. Sim. Porque uma coisa é aprender a responder questão. Responder Exato. questão, a pessoa aprende. A pessoa pega um macete da questão, uma coisa ou outra. Mas assim, de você chegar um paciente com aquele quadro, Exatamente. o médico perguntar, e aí, qual é a etiologia? Qual é a fisiopatologia? Qual o tratamento? Como é que faz diagnóstico? O cara fica... Você faz uma prova de 20 questões, você acerta 18. Você foi bem na prova? Foi. Foi. A prova foi excelente. Você tem um dia de consultório com 20 consultas, você acerta 18 diagnósticos. Você errou 2 diagnósticos. Você foi bem naquele dia? Não. Para aquelas 2 pessoas você foi péssimo. Então é um rolê totalmente diferente. Dá para prova, dá para aprender. Deixa passar. Faz a prova, mas lembra que aquele conteúdo você pode ter tirado nota boa, mas se ficou déficit,
você volta nele. Excelente. Porque vai aparecer um doente com aquilo ali. Vai, aparece. Exatamente. Parece que ele sabe o assunto que você tá fraca, aparece um paciente assim no seu plantão. Impressionante. É verdade. Antes de terminar, eu queria que eles divulgassem um pouquinho o trabalho aí. Claro, no fala Instagram, do perfil de vocês. de novo os produtos, né? Fala um pouquinho aí pro nosso público aí. Tá, a gente é no Instagram, @DipironaCast, no Spotify, @DipironaEcast, e no YouTube é DipironaEcast, separadinho já aparece também. E o TikTok? Também né? Dipirona e e Cast. Cast. É porque a gente, o nome de Pirona e Cast vem no trocadilho de Pirona e E Casa. A gente trocou o T e pelo colocou T. o D. Ficou de Pirona e Cast. E assim, a gente tenta botar o nome máximo em tudo. É camisa aqui. Isso. Muito legal. A gente não tem camisa. A gente vai ainda. chegar. Não é por causa das camisas, né? Vai chegar nesse nível um dia. Neto resolve tudo pra gente. Eu queria mandar um abraço também para o pessoal do Pirona, né? Isso. Todos, assim, hoje quem tá na direção junto com a gente é o Jonas e a Juliana, são Isso. excelentes. Graças também ao pessoal que tá no marketing, assim, agora para falar o nome de todos. São muitos ministérios. São cara. muitos ministérios. Mas agradeço, assim, de coração, uma coisa que eu falei na primeira reunião, eu falei, olha, esse projeto não é meu, não é da Amanda, esse projeto é nosso. Nossa, isso. E assim, eu tento levar até hoje com essa filosofia. Isso. A gente tem a honra de representar, de ser o rosto do trabalho de pessoas incríveis, competentes, pessoas e médicos incríveis. Então a gente se sente muito honrado e agradecido, e é uma responsabilidade muito grande de estar aqui representando uma equipe que a gente é só 1% do trabalho. Perfeito. É um trabalho de formiguinha, um trabalho em equipe, e que fala muito da qualidade das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E se você tem interesse, nosso processo seletivo está aí. Tá aí, é verdade. Beleza. E a gente percebe... Sei quem que vai ser a oradora da turma. Não precisa dizer. Desde que ela começou, ela disse, já estou escrevendo. Desde o primeiro período, já deve ter escrito já. E a gente- Um pouco precoce, mas... Não, mas faz parte. A gente percebe comprometimento, seriedade, maturidade de vocês. E, Parabéns mesmo. E muita sintonia. Às vezes a gente faz uma pergunta, um faz assim pro outro, assim, olhou, já entendeu quem vai falar, o que vai falar. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui também, porque o Marcelo, ele pega pesado, ele é exigente aqui com a gente. Não fale boa noite, tal, aquela coisa toda. Mas tem que ter o Marcelo, senão o negócio não anda. Não, olha, vamos relaxar, senão o Dr. Cristian Cavalcante entrava nesse momento, tá? Eu sou bonzinho. Mas é assim, no início, é porque como a gente tem uma mesinha que cobre a gente, no início era... Agora essa pergunta é minha, não é A sua. Amanda, vocês perceberam que a Amanda tem uma oratória assim, ela é espontânea. Sim, articulado e tal. Assim, eu sou um cara que gosta muito de falar também, assim, gosto de me comunicar, enfim. Mas a Amanda no começo, ela falava muito, mais que eu. Muito mais que eu. É o Marcelo. Mas você senta do lado dela. Isso. Será que a mãozinha não foi assim, uma descidinha? Tô começando a ficar desconfiado. Eu não senti. É o bispo. A Amanda, assim, melhor amiga da faculdade, tá todo tempo junto comigo, então assim... Eu tô acostumado a ouvir ela falar, entendeu? Então, eu tô acostumado. Aí quando a Bibi, a nossa chefe, olhou pro programa e falou assim, Pedro, o episódio tem 40 minutos. A Amanda tava participando de uns 30. Você falou isso? Tem uns episódios que eu ficava tanto tempo sem falar que eu começava a viajar. Ficava assim, o episódio aconteceu. Confabulando lá, aí voltava. Voltava exatamente assim. É difícil. Mas é com o tempo. Hoje em dia a gente já entende, as perguntas já tá Tiveram uns desenrolando. 2 episódios que a Amanda não pôde ir, ela tava sem voz, porque teve o curso de emergências e aí vieram alguns médicos de fora. E a gente não podia deixar de convidar, né, pra gravar. Vão sair esses episódios ainda. E aí não podia deixar de convidar e a Amanda não pôde ir. E assim, foi difícil pra mim, porque eu tava acostumado com ela. E na volta dela, como faziam 2 episódios que eu não gravava com ela, eu fiquei, pô, assim, foi um recomeço, mas assim, acho que a gente tem uma Sim, sintonia sim. muito boa, tem uma, como é, que diz em time de futebol? Entrosamento muito bom, exatamente. É Entrosamento verdade, muito bom. deu Olha, certo. mas que satisfação, né, estar com esses meninos aqui, né? Eu tô me sentindo mais jovem. Eu tô aqui, assim, aprendendo essa troca. É incrível. E, ó, lembrando aí vocês, aciona o sininho aí para notificação chegar do YouTube, nosso Instagram aqui, o QR Code aqui no canto inferior, @starmedico.podcast, e sigam-nos, né? Tem um Spotify também para ouvir no carro, onde você estiver. Lembrem-se que aqui tem muita coisa boa e muita coisa para vir aí. Olha, muitíssimo obrigado, tá? Aqui em nome do Star Medic Podcast, a gente tem a agradecer a Amanda, o Pedrão, né? O de Pirona Cast, né? Tô falando inglês. Né? E aí, olha, aqui a gente tá aqui para receber pessoas especiais como vocês. E assim, muitíssimo obrigado
né, pela presença de vocês, a gente só tem a agradecer mesmo. Que agradece. Nossa, né? muito Que obrigada. agradece. É um prazer esse intercâmbio. Foi muito Que legal. venham mais Foi muito parcerias. legal. Queria mandar só Claro, fica à vontade. um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pra minha namorada, também. pra minhas avós, pro meu avô, pros meus tios, assim. Beijo pra todo mundo. E Virou o show da Xuxa, mano. Um abraço. Um abraço. E manda seus beijos também. Um beijo pro meu namorado, que tá com certeza é o primeiro que vai assistir. Pra minha família, minha mãe, meu pai, todo mundo aí da Bahia, minha irmã. E todos meus amigos também vão assistir. Muito, muito obrigada. E aos Deeperunners de plantão que vão assistir, com certeza. Todo, hein? O mundo Beleza, todo. poxa, É isso aí. E a gente brinda sempre no final, né? Claro, vamos brindar. Uma caneca, mas Não vamos tem brindar, problema. né? O importante é que tá com o líquido Agradecendo aí a dentro. presença de todo mundo. Obrigado, pessoal. Muito Obrigado, obrigada, Pedrão. gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho. Se eu tivesse esse pensamento quando eu era acadêmico, eu tava na lua hoje, meu amigo. Eu tava ali. Maravilha.